Queridos irmãos e irmãs, meditemos juntos o Santo Evangelho desta segunda-feira da terceira semana da Quaresma. O Evangelho é o capítulo 4 de São Lucas, versículos do 24 ao 30. Jesus estava na sinagoga da terra onde ele cresceu, isto é, Nazaré. E ali, diante daquele povo, após pregar e anunciar uma profecia que se cumpria nele mesmo, nosso Senhor encontra uma reação adversa dos seus conterrâneos. Ou seja, aquelas pessoas rejeitam nosso Senhor a partir daquilo que Ele é, a partir daquilo que Ele mesmo anunciou. De tal maneira que Jesus aplica a si uma palavra. O profeta só não é bem aceito, bem recebido em sua pátria. Nosso Senhor tem consciência que os seus conterrâneos, aqueles que o viram de forma tão próxima, são os primeiros a rejeitá-lo, rejeitando também a palavra que ele anuncia. Isso nos faz pensar, queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos em situações semelhantes, onde nós somos rejeitados por aquelas pessoas que nos são mais próximas. Pensemos, os nossos familiares, podem ser eles os primeiros a não nos acolher. Nós poderíamos até citar aqui alguns exemplos de algumas situações. Às vezes, dentro de casa, nós encontramos incompreensões, distanciamentos, ressentimentos. Às vezes, dentro do nosso próprio lar, ou quem sabe do ambiente de trabalho, vão se construindo muros de divisões que nos separam, sendo que somos tão próximos. Mas o ressentimento, alguma atitude de rejeição a partir do nosso pensamento, do nosso caminho de fé, acaba realmente fazendo com que encontremos esta rejeição daqueles que nos são mais próximos. Às vezes nós escutamos até algumas palavras de quem diz: olha, trata melhor quem está fora de casa do que os de dentro de casa. Enfim, diante daquela rejeição que Jesus encontrou, nós não vemos Jesus desanimado, nós não vemos Jesus desistindo. Jesus continua ali. Contudo, Jesus cita o exemplo de um profeta, o profeta Elias e o profeta Eliseu, como alguns que encontraram acolhimento da parte dos estrangeiros e não daqueles que eram mais próximos. Isto gerou a fúria dos nazarenos, porque tomaram Jesus, levaram-no a um precipício, porque queriam lançá-lo para baixo. Expulsaram Jesus da cidade. Veja quanto ódio, quanta fúria para com a pessoa do próprio Jesus. Contudo, o Evangelho nos diz uma coisa belíssima. Enquanto os nazarenos expulsaram Jesus, queriam lançá-lo do precipício abaixo, Jesus seguiu o seu caminho, passando no meio deles. Esta atitude de Jesus é a atitude de quem é consciente de que não veio ao mundo para buscar o consenso público. É a atitude de quem é consciente que a sua missão não é pregar um evangelho para satisfazer os desejos e agradar as pessoas ao seu bel prazer. Jesus é aquele que tem a missão de vir ao mundo, anunciar o evangelho,
convidar os homens e mulheres a abraçarem a fé e viverem a experiência da conversão em vista da salvação e do reino que o Pai o preparou. Jesus passa no meio dos seus conterrâneos para seguir o seu caminho, porque a sua missão não terminaria ali. Isso nos faz pensar nas inúmeras vezes que nós, por fraqueza, queremos desistir, porque não encontramos acolhimento, porque nos deparamos com tantas rejeições. Não, queridos irmãos e irmãs, talvez o acolhimento não apareça ali entre as pessoas que nos são tão próximas, mas é preciso seguir o caminho. Deus tem uma missão para cada um de nós e nós não poderemos ficar no meio do caminho como homens e mulheres medrosos. Deveremos, como Jesus, impelidos pela nossa fé, seguirmos adiante o nosso caminho que só terminará no céu. Que Deus nos ajude, que esta palavra nos ilumine. Amém.